minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no Geo no Auge. Neste programa, a gente sempre mergulha nas profundezas do conhecimento geocientífico e traz até você as mentes brilhantes que iluminam o mundo da ciência e da geociência também. Comigo nesta jornada, eu estou com a doutora Iva Oliveira, da GeoSmart Tecnologia Colaborativa. Mais um episódio juntos, minha amiga. Quem é o nosso convidado de hoje? Obrigada, Saulo. Obrigada, audiência. Hoje temos o prazer de receber o professor doutor Marcos Nascimento. Ele é geólogo e professor associado do Departamento de Geologia da UFRN. A UFRN é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Brasil. O professor Marcos Nascimento tem uma vasta experiência em geodiversidade, geoconservação e geoturismo. Ele também é autor de livros muito importantes sobre o tema e tem uma atuação destacada no Geoparque Seridó. Professor, seja muito bem-vindo ao Geo no Auge. Para começar, como o senhor vê o potencial do Brasil para o desenvolvimento do geoturismo nesse momento, levando em conta a sua vasta geodiversidade? Mais uma vez, muito bem-vindo ao Geo no Auge, professor Marcos. Bom, tudo bom, pessoal? É uma honra. Eu quero, antes de mais nada, agradecer, Iva, agradecer, Saulo, por essa oportunidade. Um momento ímpar para nós, não só de compartilhar conhecimento, mas também de ter aprendizado junto a vocês aqui, nesse canal que a gente já acompanha e a gente acredita que é mais um porta-voz da divulgação geocientífica a nível não só nacional, mas por que não mundial. Muito obrigado por essa oportunidade e obrigado por estarmos aqui. E já respondendo de pronto a sua pergunta, o Brasil ele não só é rico mundialmente em biodiversidade, mas como também em geodiversidade. A gente tem uma história geológica que vem aí a, no mínimo, 3,75 bilhões de anos, que é hoje considerada a rocha mais antiga na plataforma sul-americana, não por acaso está aqui no Rio Grande do Norte, na região de São Tomé, mas a gente passa aí por vários tipos de rochas, né, chegando aos sedimentos, que por sua vez permite vários tipos de solo, que por sua vez permite vários tipos de relevo, e isso tudo coberto, né, mas também em subsolo com água. Então não poderíamos ser diferente, ser considerado o país com a maior geodiversidade. Então isso também permite com que a gente tenha inúmeros atrativos turísticos, cuja característica da demanda, da motivação da visita, ser o aspecto geo, né? O problema é que isso fica muitas vezes nas entrelinhas. Muitas vezes as pessoas vão visitar uma Chapada Diamantina, vão visitar uma falésia de Pipa, vão visitar o Corcovado no Rio de Janeiro, apenas para ver a beleza da paisagem. A gente não quer que essa paisagem seja simplesmente contemplada. A gente quer que a pessoa saia de lá tendo o mínimo de conhecimento de como, quando e aquela paisagem se formou. Aí sim, para mim, já começa a ter o geoturismo, que é o atrativo ser geo. Só que, para mim, o geoturismo tem 3 premissas básicas. O atrativo ser geo, ele ser interpretado, mesmo numa linguagem acessível à população, tá? E, principalmente, a comunidade local tirar proveito desse atrativo, seja de qual for a forma. Por exemplo, o guia sendo local, a Dona Maria, o seu José vendendo seu artesanato, sua gastronomia. Então, o Brasil tem muito a se destacar, basta nós da geociência saber interpretar isso e levar isso para a sociedade. Muito bom, professor. Como esse assunto é importante, mais uma vez agradeço a doutora Iva, que tem uma rede fantástica e traz assuntos aqui da mais alta relevância aqui para a gente. Veja, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, professor. O senhor coordena importantes projetos de mapeamento geológico e geoconservação no Rio Grande do Norte. Quais são os maiores desafios que o Brasil enfrenta hoje para a implementação de geoparques e áreas voltadas para o geoturismo que o senhor falou há pouco aí? Olha, excelente pergunta. E hoje nós, inclusive agora de manhã mesmo, a gente finalizou a versão 2025.1 do Mapa de Geoparques Mundiais da Unesco e de projetos de geoparques, né? Hoje a gente tem aí em torno de 30 projetos, mas o que está faltando, o mapeamento, ele continua sendo feito,
Está sendo identificado em diferentes regiões do Brasil locais de interesse geológico com fins ao geoturismo, à geoconservação e, por que não, à educação com base nesses locais, mas o que falta no Brasil é ter um entendimento sobre a melhor forma de gestão territorial na concepção de um geoparque. Não à toa o Brasil, com a dimensão que tem apenas 6 geoparques mundiais da Unesco. Né? Apesar de sermos considerado o país com maior quantidade de geoparques da América Latina, nós estamos muito aquém de potenciais países, ou melhor, de países que têm potenciais geoparques, como China, Indonésia, Canadá, que são países de grandes dimensões e que têm muitos geoparques. Vou pegar um exemplo bem simples. Pernambuco é tamanho do país chamado Portugal. E Portugal tem 6 geoparques e o Brasil, né, só tem 6. Então vejam a diferença. No entanto, continua-se tendo a necessidade de mapear o país em termos de características geológicas, identificar que geodiversidade é essa e qual geopatrimônio está associado, porque antes de ter um geoparque, é importante que sejam identificados esses locais de interesse geológico para uso turístico. Porque em muitos desses locais eu posso até não ter um geoparque, mas se eu tiver o atrativo geo sendo muito bem desenvolvido, numa estratégia adequada de geoconservação, ele vai permitir o desenvolvimento daquele local, especialmente o desenvolvimento da população local. Então, eu até continuo sempre dizendo, não há necessidade de ter um geoparque. Se for para ter, só o tempo dirá, mas há necessidade de ter locais de interesse geológico para ser utilizado de forma sustentável pela população. Excelente, professor. Olha, o senhor falou aí de desenvolvimento sustentável, e é isso uma grande vertente, né, que ela é transversal a várias iniciativas voltadas para aquilo que envolve o geo, né? Pronto. Nesse contexto que o senhor acabou de referir, eu vou perguntar aqui o seguinte: o turismo sustentável tem se tornado uma necessidade global, certo? E o geoturismo é uma das suas vertentes. Na sua opinião, professor, de que forma o geoturismo pode promover a educação ambiental e a valorização do patrimônio geológico, especialmente em territórios como é o caso do Geoparque Seridó? Pronto. Você amarrou bem alguns itens nessa pergunta que, de certa forma, nos ajuda a trazer uma ideia da importância do geoturismo, não só em geoparques, como eu frisei anteriormente, tá? Mas numa ótica de promoção do desenvolvimento territorial sustentável. Isso é importante desde que esses locais passem antes por uma estratégia de geoconservação. Não adianta eu ter um atrativo geo cuja característica possa ser trabalhada à luz de um turismo sustentável, se antes a gente não promover a geoconservação ou a conservação desses locais. E por que eu digo isso? Porque esses atrativos, eles são finitos. Se eles forem destruídos, e aí a gente não está falando de turismo de massa, a gente está falando de um turismo já especializado, onde não é a quantidade, mas a qualidade do visitante. Imagine esse atrativo ser destruído. Imagine aqueles atrativos que eu citei. Imagine uma falésia de Pipa, pegar aqui o Morro do Careca, né? Pegar locais que já são clássicos e isso não ser identificado à luz do que ele tem de importante. A importância desse atrativo não passa só pela paisagem, mas em si pelo que ele é. O que é que ele representa em termos geológicos, né? Para que hoje, além da paisagem embutida que traz o valor estético, faça com que o visitante vá a esses locais. Porque é claro que há uma grande diferença entre um atrativo geo que, se bem trabalhado, permita o turismo sustentável e um atrativo na qual geólogos, geógrafos visitem. Um geólogo, ele pode visitar um atrativo desse, vamos dizer assim, cientificamente falando, interessante, viajar quilômetros para ver um mineralzinho pequeno. Um turista não vai querer isso. É por isso que a gente brinca que o turista ele quer ver, e é o que o turismo chama, ele quer ver o maior, né, o mais bonito, aquilo que é máximo. Não está errado.
Aquilo ali está implícito no que nós chamamos de valor estético da geodiversidade. No entanto, se esse local não tiver estratégia de geoconservação para proteger e não tiver a interpretação adequada, esse atrativo ele pode ser destruído. E se destruído, ele não volta. É aquela velha história. A gente quer ver os ovos de ouro, mas se a gente matar a galinha, quem é que vai pôr os ovos? Né? Então, assim, na minha concepção, para se ter um turismo sustentável, é preciso que antes tenha práticas de ações que promovam a conservação desse atrativo e depois a gente chega com a interpretação e chama os visitantes para conhecer. Excelente, professor. Agora eu vou aqui, estou aqui com várias perguntas. Fique à vontade, estamos aqui para isso. Vou aqui, então, emendar com uma próxima, que o senhor acabou de referir aí, sobre a questão do público, né, especializado, geólogos, né, geógrafos, por exemplo, pessoas que são ligadas às ciências, né, às geociências. Então, eu pergunto, assim, ao professor Marcos, né, o senhor também é especialista em petrologia ígnea e magmatismo ediacarano, do Rio Grande do Norte. Primeira coisa, para o público não especializado, o que é ediacarano? Segundo, como essas áreas da geologia se conectam com o geoturismo e qual o interesse dos visitantes especializados em conhecer os sítios geológicos, né? Dentro desse contexto, desse tempo geológico, digamos, como é que isso é conectado a esses locais de interesse? Se há interesse, quais são esses locais? Poderia falar um bocadinho sobre isso, professor? Vamos lá. Realmente, antes de eu me enveredar para a temática da geodiversidade, isso ocorreu lá em março de 2001, quando eu fazia doutorado, e por sorte, meu doutorado foi no litoral de Pernambuco, e eu estava ali na praia de Itapuama, coletando umas amostras nos derrames de rochas vulcânicas ali, chamados de traquito. Eu fui deparado com uma cena assim, meio inusitada, que era um bug com um casal de turistas de São Paulo e o bugueiro perguntando o que é que eu estava fazendo ali. E o meu orientador de doutorado dá uma cotovelada, que brincadeira à parte eu sinto até hoje, e eu tive que me explicar para os turistas, né? E à mesma hora alguma coisa aconteceu e eu falei numa linguagem que foi relativamente acessível para ele. Acredito que foi porque 2 horas depois eu me encontrei com esses mesmos turistas e esse mesmo bugueiro lá no Vila de Nazaré e ele explicando para outros bugueiros onde é que a gente estava geologicamente, né? Então aquilo acendeu aquela luzinha e eu fui atrás de estudar um pouco sobre como divulgar geociências. E aí me deparei com essa palavrinha mágica, geodiversidade. Hoje um amigo, um parceiro, né, o professor José Brilha, da Universidade do Minho, no qual prontamente, né, me passou muito material e ali criou uma amizade, uma parceria, né? Hoje somos parceiros de trabalho, de projetos e de outras coisas, mas ali eu estava colocando na prática a minha pesquisa em petrologia ígnea, que, por um lado, favorece demais as questões ligadas a geoturismo, porque as pessoas são curiosas em ver um vulcão. Pode até ter medo, mas elas ficam curiosas. Né? Já visto aí recentemente na Finlândia, né, ou melhor, na Islândia, o pessoal indo lá praticar algum esporte, assar uma pizza do lado do magma derramando no vulcão. Fora os filmes, as selfies, né? Tudo isso. Então, veja, a gente sempre trabalhou com essa questão da petrologia ígnea, com rochas vulcânicas, com rochas plutônicas, como a Iva falou, né, com um conjunto de rochas que tem uma idade. Então, o que é ediacarano? Ediacarano, dentro da escala do tempo geológico, é um período que vai de 635 a 541 milhões de anos. Então, todas as rochas que ocorrem dentro desse intervalo de tempo geológico levam esse nome, isso é em virtude de um animalzinho que tem essa característica, né, que é chamado de Ecaran, tá? E que isso fez com que esse intervalo levasse esse nome. Então, quando a gente estuda rochas ediacaranas, é porque a gente está dizendo que são rochas que estão aí entre 540 e 635 milhões de anos. E o nosso magmatismo, principalmente aqueles expressos em diferentes tipos de serra,
aqui no Nordeste, serra de rochas cristalinas, agora teria que ser rochas ígneas, tem em geral essa idade. Não a serra, mas a rocha que forma aquela serra, né? E aí a gente começou a ver que justamente essa paisagem é atrativa, mas a gente via, por outro lado, que ela, apesar de ter atratividade, as pessoas iam, visitavam e iam embora, mas não sabia como, quando e por que aquilo se formou. Então foi quando acendeu a luz e a gente disse, não, vamos trabalhar com divulgação científica. Então, em paralelo, eu fazia o doutorado e me aperfeiçoava, né, trabalhava nessa perspectiva de ser um pouco um porta-voz do conhecimento geológico para popularizar as geociências. Muito bom, professor. E é por isso que a gente está aqui também divulgando junto com o senhor e com a doutora Iva Geociências, né? Eu estou aqui somente fazendo perguntas, vocês são os grandes experts dessa nação chamada Geociências. Veja, como é que o senhor enxerga, por exemplo, professor, o equilíbrio entre desenvolvimento econômico através do geoturismo? O senhor disse que a galera quer ir ali na Falésia de Pipa, tirar uma foto ali, né? Ver o pôr do sol na praia, ali na praia coladinha a Pipa, né? Como é que o senhor enxerga esse equilíbrio, né, entre economia e geoturismo, com a necessidade de preservação ambiental e geoconservação, com base na sua experiência no desenvolvimento do Geoparque Seridó? Que lições o senhor acredita que podem ser aplicadas a outros estados brasileiros para impulsionar geoturismo como uma atividade econômica viável? Olha, excelente pergunta. Esse equilíbrio não é fácil e nunca será, principalmente quando você lida com empreendimentos cujo o primeiro pensamento é ganhar dinheiro, né? Então, assim, imagine você construir um resort em cima das falésias de Pipa. Imagine você construir um complexo, um parque eólico em cima de serras no interior pernambucano, potiguar, onde você tem locais lá que, até do ponto de vista cultural, já tem uma identidade. Então, a gente parte do pressuposto que a primeira coisa é o diálogo com esses empreendedores, o diálogo com a população local, de tentar equilibrar, né, o que é que significa aquele local à luz de uma realidade que é a promoção do turismo sustentável. Se a gente está falando do geoturismo, então a gente está falando das questões ligadas à interpretação do meio físico, dessa geodiversidade, desse geopatrimônio, que muitas vezes é o que se destaca para aquela questão econômica. Por que não fazer um resort em cima da falésia de Pipa se eu vou ter, abrindo minha janela, um mirante natural? Mas, ao mesmo tempo, a gente explica o empreendedor, o gestor, que, espera lá, não é bem assim. Porque ali você tem vários impactos ambientais que vão trazer mais malefício do que benefício, né? Imagine você construir parques eólicos, colocando aqueles aerogeradores em cima de serras, cuja característica dela já é um atrativo turístico. Você vai modificar totalmente o cenário. Então, nós trabalhamos numa dinâmica que a gente primeiro explica à população local, puxa ela para o nosso lado, numa perspectiva de que ela tem interesse que aquilo ocorra. Se ela não tiver, como é que a gente vai trabalhar nessa linguagem junto ao empreendedor? E aí, muitas vezes, acontece o que está acontecendo aqui, por exemplo, no Geoparque Seridó, que alguns locais estão sendo deixados de colocar aerogeradores, porque a gente conseguiu convencer, não só no aspecto científico, mas também educativo e turístico, que aquele local não pode ser utilizado, né? Então, é fácil? Não é. Leva tempo? Muito tempo. Mas, ora a gente ganha, ora a gente perde. É nesse ganha e perde que a gente sempre busca esse equilíbrio. Agora, eu não vou mentir e vou ser bem sincero. Às vezes a gente prefere que esse equilíbrio seja um pouquinho diferente, mas essa diferença priorizará sempre a população local. É ela o ator principal naquele território e é ela que sabe o que é bom para o território. Só que muitas vezes ela não tem esse entendimento na prática. Então a gente ajuda a explicar quando isso é possível. Então a gente vem trabalhando isso não só no Geoparque Seridó, mas em outras regiões, até do litoral, para tentar favorecer com que esse equilíbrio seja o melhor possível, mas
repito, muitas vezes o melhor possível para a população local. Boa, professor. Obrigado pela resposta. Veja, pensando agora em futuros, professor, né, sobretudo no futuro do geoturismo no Brasil, quais inovações tecnológicas ou tendências globais o senhor acredita que terão maior impacto no desenvolvimento e na gestão dos geoparques e áreas de geoconservação, hein, professor? Olha, eu sou bem sincero, ainda sou como dizia a música, da moda antiga. Mas, ao mesmo tempo que eu não tenho habilidade em fazer, eu tenho, junto à equipe, principalmente os meus alunos, essa possibilidade. E hoje a gente está buscando inovar muito com base nas questões tecnológicas, favorecendo diferentes públicos. Então, vou trazer alguns exemplos bem simples. Então, alguns deles passa pelas questões do uso de app para a criação de roteiros virtuais, né? Porque muitas vezes você não pode ir à montanha, mas a montanha vai a você, né? Então, a gente tem aí várias pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de visitar o Geoparque Seridó presencialmente, mas já disseram, poxa, a gente já fez a visita no roteiro virtual e é fantástico e a gente aqui está se organizando porque a gente quer ir. Ou até melhor, tem gente que vem no território e a gente pergunta, poxa, o que é que trouxe você aqui? Ah, depois que eu passei virtualmente pelo roteiro de vocês. Então a gente ainda acredita que é muito bom isso, né? É claro que depois da pandemia a gente correu para visitar os locais, mas não precisa ter uma outra pandemia para que roteiros virtuais sejam frequentemente utilizados. Então, eu acredito que é muito interessante. Mais recentemente, a gente está trabalhando em parceria com o professor Rubinson, da Universidade Federal do Ceará, lá do Departamento de Geografia. A gente está buscando, e também com o Serviço Geológico do Brasil, mapear os geossítios do geoparque e fazer levantamentos utilizando drones e outros equipamentos para fazer modelos 3D, né? Modelos esses que a gente pode usar tanto do ponto de vista impresso, para facilitar na educação, né? De uma forma que isso permita com que a gente tenha a possibilidade, por exemplo, por coincidência está aqui sobre a mesa, a gente tem um modelo virtual, ó, do Cânion dos Apertados, né? Um geossítio bastante visitado, mas é um local que nem sempre, né? Fazer a propaganda aqui do laboratório deles, nem sempre a pessoa consegue ter acesso a esse local, né? Ao mesmo tempo, a gente já está fazendo isso num modelo onde você usa realidade virtual, e aí você coloca os óculos, você passeia, a Iva conhece muito bem isso, né? A gente sabe aí que as questões tecnológicas favorecem, porque a gente sabe que tem pessoas que têm medo, por exemplo, de subir uma serra. Mas imagine ela virtualmente se sentir sobre a serra e ver uma paisagem que jamais ela poderia ver, né? Basta aí perceber pessoas que têm dificuldade de locomoção, né? Cadeirantes, entre outros. E também a gente está buscando aí algumas oportunidades, utilizando algumas técnicas para favorecer também pessoas que têm dificuldade de visão. Então a gente acredita assim, temos que sempre utilizar da melhor forma as tecnologias. E para nós a melhor forma é permitir com que a divulgação atinja o maior número possível de pessoas. Então, se a gente acredita que existe um obstáculo, vamos buscar qual é a melhor técnica, né? Vamos buscar qual é a melhor metodologia para a gente aplicar e não medir esforços, porque a gente acredita que aquela pessoa sim merece ter esse conhecimento. E a partir desse momento, depois a gente só tem os relatos. E para nós é gratificante, quando as pessoas vêm falando que conseguiu ver algo que nunca imaginava ter visto, para nós é uma forma a mais da gente buscar novas tecnologias e buscar novas oportunidades de popularizar conhecimento geocientífico. Pena, confesso, que eu não sou muito dessa praia, né? Mas paciência, a gente dá oportunidade para quem é e ajuda justamente a todos a trabalharem a favor da divulgação científica. Olha a doutora Iva aí, olha a doutora Iva aí, olha a doutora Iva aí. Olha aí, diga nada. O professor Marcos Nascimento foi uma das pessoas da sessão à parte, não é? Que colaborou imenso para a minha formação, obviamente, fez parte do meu júri, não é?
e fez contribuições ótimas e impressionantes que eu levei, acatei, não é, e integrei ao trabalho, e ele sabe perfeitamente que no Brasil existem muitos talentos, muitos trabalhos interessantes que ele pode também agregar e aí convidar e pronto, e beber essa água do conhecimento brasileiro, que é riquíssimo, não só pela geologia, né, pela ciência também. E pegando aqui, professor, você falou aí da questão da pandemia, que trouxe aqui coisas boas, né, e mais, claro, mas coisas boas no avanço tecnológico. E por falar em avanço, todo avanço a gente sabe que passa também pela questão da regulação, né, a questão da legislação, né, e, obviamente, pela questão política. Então, dentro desse contexto, eu pergunto ao professor Marcos, né, que, na sua opinião, professor, nesse momento, existem entraves políticos e legislativos para a expansão do geoturismo no Brasil? E se eles existem, como esses desafios podem ser superados? O que é que o senhor acha aí? Olha, entraves para a prática geoturística no Brasil, eu particularmente não vejo. Se tem, é muito particular. O problema que existe hoje é não termos uma legislação que protejam esses atrativos, né? Porque o que é que eu estou dizendo isso? Muitos desses atrativos, eles estão locais, podem ser públicos ou privados, mas a partir do momento que eles são utilizados com uma certa frequência, sem um estudo, vamos chamar assim, de capacidade de carga, sem ter uma noção da quantitativo de pessoas podem estar indo a esse local, é como eu disse antes, a gente pode estar destruindo o atrativo, né? E aí, por não ter uma legislação que permita a conservação desses locais para depois ter o uso sustentável, isso está nos trazendo alguns problemas para esses atrativos. Por quê? Porque a partir do momento que ele é identificado como algo interessante e as pessoas passem a utilizá-lo, a gente pode estar dando um tiro no pé. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Muitos desses locais que são já visitados naturalmente para serem utilizados nas suas selfies, e as pessoas simplesmente só terem a imagem, e como eu insisto, só contemplar a paisagem, imagine se a gente explicar o que é aquilo, o quão ele é importante. Muitas outras pessoas vão passar aí, mas aquelas que vão querer ir novamente para ver com um novo olhar. Então, vai aumentar o número de pessoas a visitar aquele local. E isso vai trazer um problema, porque muitas vezes não foi feita a estratégia de geoconservação antes, até para ter uma noção de quantas pessoas podem visitar. E aí, por também não ter uma legislação que antes proteja, para depois permitir o uso, esses locais podem ser destruídos. Então, assim, do ponto de vista prático, eu não vejo problema no uso, desde que antes tenham ações que permitam mitigar os impactos do uso nesses locais. Então, o que falta para a gente é a legislação de geoconservação. Para turismo, não. Porque para turismo vão ser as leis que já existem. Né? Pegar um exemplo. Práticas turísticas em cavernas, já tem lei. Né? Práticas turísticas em unidade de conservação, já tem lei. Mas, desde que sendo respeitado, esses atrativos vão se manter lá, né, e a gente vai poder, já que o termo é sustentabilidade, passar de pai para filho e permitir com que nossos filhos possam visitá-lo, né, e assim consequentemente. Muito bom, professor. Veja, partindo da sua experiência, da sua vasta experiência, tá? Como o senhor enxerga a implementação de geoparques, né? Como é que essa implementação de geoparques pode influenciar a conscientização ambiental das populações locais e o engajamento delas na preservação do patrimônio geológico, como sendo aí um braço da ciência para não depredação do nosso planeta, hein, professor? Uma vez me perguntaram o que me fez trabalhar com o tema geoparque. Na verdade, eu não comecei trabalhando com o tema geoparque. Eu comecei trabalhando com popularização do conhecimento geocientífico. Mas como eu, enquanto profissional, professor da UFRN, antes eu era geólogo do Serviço Geológico do Brasil. Então, a região onde se tornou o Geoparque Seridó foi mapeada comigo, né, enquanto chefe do projeto de mapeamento. E eu via uma riqueza enorme na região
mas, por outro lado, uma carência enorme da população em saber o que é que tem de característica geológica do território. E eu digo isso dentro de uma região que tem um município, por exemplo, que é fantástico. Tem um município que chama-se Currais Novos, que o nome do hotel é Hotel Tungstênio, que tem um bairro cujas ruas é nome de minerais e de rocha, que o carnaval, fora de época, chama-se Carnachelita. Quer dizer, a população está dentro de um ambiente propício a conhecer o gel, mas não conhecia. Então, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para popularizar conhecimento dentro do território. E aí chega um momento que eu me deparo com uma realidade que eu entendo que essa realidade pode desaguar em algo maior, que é o Programa Internacional de Geociências e Geoparques da Unesco. Então, foi a partir daí que saiu a ideia de, poxa, aqui dá um geoparque. Mas não antes de, primeiro, mostrar à população e fazê-la entender e ter o sentimento de pertencimento. Segundo, permitir com que essa população tenha um engajamento em algo que poderia ser considerado inédito para eles, mas que no frigir dos ovos não era. A gente não mudou quase nada daquilo que já vinha no território, mas a gente fez uma coisa que é o prefixo geo de um geoparque, é ensinar geociências a eles. Então, a partir do momento que eles perceberam que uma pedra no fundo do quintal deles tinha valor, que aquelas paisagens que eles viam todo dia da abrir a janela tinha valor, e que esse valor poderia ser científico, com pesquisadores chegando para fazer sua pesquisa, mas poderia ser educativo, com um aluno do ensino fundamental ou do ensino médio utilizando, e também muitos desses locais poderia ser turístico, eles abraçaram a causa. E abraçando a causa e de mãos dadas com a população, isso fez com que a coisa andasse e se tornasse o que hoje é o Seridó Geoparque Mundial da Unesco. Então, assim, é um território com 120 mil pessoas, que a gente acredita que não atingiu nem 10%, então a gente ainda tem muito pano para manga, mas, ao mesmo tempo, a gente se sente orgulhoso de estar trabalhando numa perspectiva, porque mesmo essas poucas pessoas, elas já têm esse entendimento da sustentabilidade do território. Então, elas não só estão favorecendo quem mora no território, como ela está sendo porta-voz de um conhecimento que até 10 anos atrás eles não tinham. E aí é porta-voz de um conhecimento não só no território, mas a nível regional, nacional e internacional. Então, são as pessoas conhecendo a geodiversidade e o patrimônio geológico do Geoparque Seridó, não só pelo professor Marcos, mas pela aluna fulano de tal, pelo professor do ensino fundamental 1, Beltrano, pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, e por parceiros, por exemplo, da iniciativa privada, da rede hoteleira, da rede de restaurantes. Então, a gente está buscando fazer uma coisa que é unificar o diálogo sempre em prol dessa popularização do conhecimento geológico. E aqui o fizemos hoje com o senhor, com a doutora Iva, e chegamos, infelizmente, ao fim deste precioso Papo no Auge de hoje, né? Ou melhor, o Gel no Auge de hoje. Não esqueçamos, não misturemos as bolas. Gel no Auge, né? Uma parceria com a Geo Smart Tecnologia Colaborativa, conduzida aí pela alvissareira doutora Iva Oliveira. Professor Marcos Nascimento, obrigado pela partilha. Um prazer enorme lhe conhecer. Gratidão por sua participação aqui conosco. Professor, quem quiser trocar ideias com o senhor, onde lhe encontrar? Obrigado, viu? Olha, para mim é uma honra. Muito obrigado pela oportunidade, tá? A gente tem aí o nosso Instagram, é Marcos Nascimento 72 _, né? A gente tem o cachecha@yahoo.com.br, o nosso e-mail, tá? Tem aí várias outras formas, mas assim, é uma honra estar aqui e é como eu disse para vocês no começo, ter oportunidade de espaços como esse hoje é de uma grandeza assim enorme.
não é simples, não é fácil, né? Ontem mesmo eu dei uma entrevista para um professor da Unicamp que tem um projeto voltado à divulgação científica, né? E aí eu citei vários exemplos de oportunidades que nós temos no Brasil, e é óbvio, vocês estavam na lista, né? Porque a gente sabe que a gente tem que aproveitar todos os caminhos que levem à popularização do conhecimento científico. Peço desculpa, Iva, por termos demorado tanto, né? As oportunidades sempre, né, favoreciam que a gente conseguisse, mas aí acontecia uma outra coisa, mas eu disse, cada coisa no seu tempo e vai chegar. E chegou, e chegando, vamos aproveitar e depois que isso estiver no ar, espalhar aí para todos os cantos do mundo, com o apoio do Geoparque, porque aqui é onde a gente pode aprender mais. E mais uma vez, ao Geo no Auge, ao Saulo e à Iva, de coração, muito obrigado pela oportunidade. A gente é que agradece, professor, de Parnamirim para o mundo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Doutora Iva, nossa cientista-chefe, a mentora intelectual deste quadro aqui no Geo no Auge. Obrigado mais uma vez por essa parceria. Quem quiser encontrar a doutora Iva e a sua GeoSmart tecnologia colaborativa, como é que faz, hein, doutora? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Esse projeto começou assim, um embriãozinho, não é? Lá atrás, em 2024. O professor Marcos Nascimento, é uma honra tê-lo conosco. Como já referi, o senhor fez parte da minha formação, né? Intelectual também. Eu guardo com todo carinho todas as suas ponderações e contribuições. E para mim, nesse caso aqui, é uma honra tê-lo como convidado, e nesse momento estou aprendendo mais uma vez mais ensinamentos da sua grande e vasta experiência. É uma honra tê-lo conosco. Muito obrigada. Quem quiser conhecer a GeoSmart, olha, eu estou aqui em Portugal, mas eu sou de Recife, toda a gente vê pelo sotaque, não é? Tá meio misturado. E a GeoSmart começou em 2020, no meio do caos, né, daquela situação que nós passamos há 5 anos atrás, quem diria? Então, criei o projeto GeoSmart, geosmart.pt, nosso website, iniciou-se em 2020 para divulgação de trabalhos de jovens investigadoras, tinha com o quadro Elas, também convidei aqui alguns professores, alguns cientistas no início, tinha como objetivo divulgar investigação científica, que estava muito pautada nos centros de investigação. Entretanto, isso vem crescendo aqui, agora já estamos com um podcast aqui com o nosso Saulo Novaes, né? Não é só para mulheres, agora é para toda a gente que divulga ciência, que tem esse interesse, que quer partilhar conosco, né? Não só no Brasil, mas como em Portugal, e que não, por que não, no mundo inteiro, como o professor Marcos bem disse. GeoSmart está nas redes sociais, está no Facebook GeoSmart, no Facebook, no Instagram, que é smart.geo. Tem o meu Instagram também, que não é pessoal mais, agora é uma mistura de pessoal com profissional, que é Iva Santo Gel. E é isso, obrigada. GeoSmart está ali para oferecer serviços de consultoria ambiental e produtos informáticos. E é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. E é isso. Muito bom ter vocês aqui com a gente. E se você gostou desse conteúdo, já sabe desse potente conteúdo, não esqueça de avaliar o nosso programa nos agregadores de áudio. Nos siga também nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro aí do Papo no Auge? Se associa ao nosso programa por meio da plataforma Catarse, de financiamento coletivo, ou Mercado Pago, com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais. Você se torna um membro do nosso programa e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge sempre, hein? Valeu!